do que os outros, né? Quando eu cheguei aqui, ele perguntou para mim: você quer que coloque uma cadeira no altar para você, para tua esposa? Eu falei: não, eu sou igual a todo mundo. Jesus, para ser traído, foi traído com um beijo. Ninguém sabia que era Jesus, porque Jesus era parecido com todo mundo. Então Judas teve que dar um beijo para localizar quem era Cristo. Eu falei: não, eu sou o menor aqui dentro nessa noite. Então, quando Deus dá a Gibeão o título de pastor, não é para ele se exaltar ou se achar melhor do que ninguém. Amém? É uma unção que Deus confiou a ele para lutar contra Satanás. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e as potestades. Então ele está recebendo a autoridade de Deus, amém, para enfrentar a potestade que existe em Manga e em qualquer lugar do mundo. Ele está recebendo unção. O demônio não respeita a posição social. O demônio não respeita o prefeito Anastácio, o demônio não respeita o presidente Lula, mas o demônio respeita quem tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, o diabo tem que respeitar. Nem se trata de coisas espirituais. Eu não sou apóstolo porque eu sou melhor do que pastor, porque eu sou melhor do que bispo. Mas Satanás sabe quem eu sou e Deus também sabe. Amém? Então Jesus, ele escolhe o improvável. Quem olhar para o Romero Gibeão vai falar assim: meu cara não tem estudo, não tem faculdade, será que esse cara fez teologia? Quem é esse cara? Abriu uma igrejinha pequenininha. Que tudo que é grande começa com coisa pequena. E tudo que começa com coisa grande fica pequeno. E acaba até acabando, amém? Aleluia. Quando Jesus começou o ministério dele, ele não começou com multidão, ele começou com 12 pessoas. Amém? Ele começou com 12 pessoas e chegou até a multidão. Então eu gosto dessas igrejas que começam pequenas, porque se você não ama uma alma, Duda, você não consegue amar uma multidão. Aleluia. Então se você não amar uma pessoa, você não ama uma multidão. E tem muita gente que faz algo Deus por título, por fama, por dinheiro. Mas você não abre igreja para ganhar dinheiro, você abre igreja para ganhar almas. Por isso que Jesus me trouxe aqui. Por isso que Jesus está feliz com essa igreja, porque Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Amém? Tem muita gente que fala assim: eu quero abrir igreja porque o dízimo é gordo. Porque, irmãos, não existe a questão de dízimo gordo. Todo mundo aqui para Deus tem o mesmo valor. Amém. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata. Então ninguém quer dono de nada, mas tudo que você tem é emprestado por Deus. O homem não tem nada, é tudo emprestado. A mulher é emprestada, os filhos é emprestado, o dinheiro, o carro. Quando você morrer, você não vai levar nada. Tudo é emprestado. Deus só te deu para você administrar aquilo que Ele te emprestou. Amém? Então Jesus escolhe o improvável, para Ele mostrar que Ele é que tem o poder de levantar aquele que é pequenininho, porque grande é Ele. É verdade. E Ele escolheu Pedro, um homem que era analfabeto, um homem que era pescador, e Pedro, em uma só pregação, ganhou 3.000 almas. Jesus escolheu a Pedro. Jesus escolheu Davi, né, que era o rejeitado da família, que se tornou rei. E Jesus também escolheu essa família, essa casa e essa igreja para dar fruto dentro da cidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu fico feliz porque o Romero Gibeão é um camarada que eu nunca vi escândalo com o nome dele depois que ele veio para Cristo. É um rapaz de família. Olha o que ele construiu, a sua casa, lutando aí com o dente. Eu sempre foi um rapaz trabalhador, né? E Jesus não chama ninguém desocupado. Jesus não chama ninguém desocupado. Às vezes eu conto meu testemunho aí fora, Zé Baixinho, tem muita consideração pelo nosso irmão Zé Baixinho. Eu conto meu testemunho aí fora, eu falo: você é da onde? Vim de Manga e tal. Eu começo a contar minha história. Já fui em Garim, em Manga, já trabalhei em serviço pesado. Às vezes as pessoas veem o seu título de ministério e falam bem assim: quem é você? Você não sabe quem sou eu, mas Deus conhece a minha história. Você não precisa saber quem sou eu, mas Deus sabe quem sou eu. Amém? Então quem tem história com Deus vai longe. Amém. Ministério significa a missão mais importante de todas para um soldado. É a missão mais importante de todas. Aleluia. É a guerra mais importante de todas. Se trata de salvação eterna, gente. Você vai guiar um povo para Jesus. Você vai levar um povo para o céu. E as coisas aqui embaixo são passageiras. As guerras aqui embaixo são passageiras. Tudo aqui embaixo é passageiro. Mas aquele que está com Deus permanece para sempre. Amém. Então, ser um pastor é ter o maior título de todos os títulos. Por quê? Deus pode usar você hoje para pegar um avião e ir lá em Brasília e falar para o presidente Lula: Lula, a partir de amanhã tu vai perder o poder.
e Deus arranca. Amém? E Deus tira, porque Ele é Deus, Ele usa os seus profetas para fazer isso. Então, o cargo mais importante é o cargo espiritual. Quanto mais você se santificar, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você obedecer a Bíblia, Deus tem a chave da cidade de Manga para entregar para aqueles que amam as almas. Amém? Aleluia. Então a batalha é para ir para a eternidade, irmão. E a missão de um pastor é que um pastor vai chegar um momento na sua vida, Romério, que a igreja vai estar vazia. Vai chegar um momento na sua vida em que a igreja vai estar cheia. As pessoas olham para o tamanho da igreja e falam o tamanho de Deus, sabia? As pessoas acham que um grande ministério é uma igreja grande. Na verdade não. Você pode pregar para 10 mil pessoas que não quer nada com Jesus, como você pode pregar para 10 pessoas que amam Jesus de verdade. Não é o tamanho da igreja, não é o tamanho da igreja, é o comprometimento do povo com o dono da igreja. Então as pessoas acham que um grande ministério é grandeza, né? Às vezes tem pastor que fala assim: eu vou ter a maior igreja de Manga. Isso não é grande ministério. Amém? Pastorear, amar as pessoas é um grande ministério. Isso é um grande ministério. Pode ter 5 aqui, mas vai para o céu com você. Amém? Que a igreja cresça. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. Mas vou soltar uma palavra profética: Deus quer quantidade com qualidade. Se um dia Deus quer uma igreja com 2 mil pessoas aqui em Manga, é porque é qualidade. São pessoas que têm uma história com Deus e construíram a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Aleluia. Amém? Então o ministério, ele é importante. Lembrando, Roberto, que não foi você que escolheste ser quem você vai ser hoje, mas foi o Senhor que escolheu. Amém. João capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que te escolhi e que te nomeei, para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça. Aleluia. Jesus te escolheu porque Ele conhece o seu futuro. Olha isso. Jesus te escolheu porque o seu futuro para Deus já é passado. Glória a Deus. Porque Deus já sabe quem vai ser você daqui 10 anos, 5 anos. Quando a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, aí você fala: mas por que teve um pastor em Manga que cometeu adultério e foi embora e acabou a igreja e fechou a igreja? Mas por que teve um pastor que começou uma obra e não acabou? Queridos, presta atenção: Deus não erra quando Ele escolhe. Essas pessoas que traz esse tipo de escândalo para a igreja, preste atenção, ele não foi escolhido, ele foi só chamado. Amém? Porque aquele que é escolhido, ele permanece com Deus e cumpre o chamado que Deus deu a ele, vai até o fim. Então a igreja, Romério, é como um ônibus. Vai ter dia que vai estar cheia, um dia vai estar vazio. Um dia você vai parar no ponto de ônibus, vai descer um monte de gente. Lá na frente vai subir um monte de gente, mas o motorista que é você tem que chegar no ponto final chamado eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Você não pode desistir do seu chamado. Não olhe para as pessoas. Vai haver ingratidão. Vai haver ingratidão. Vai haver pessoas que você vai confiar e vai virar as costas para você. Mas esquece uma coisa: você vai se decepcionar com pessoas, mas você nunca vai se decepcionar com Deus. É verdade. Você nunca vai se decepcionar com Deus. Com pessoas você vai, mas com Deus nunca. Aleluia. Então você nunca vai ter motivo para fechar essas portas. Porque a Bíblia fala que aonde houver 2, pega a revelação, 2 ou 3, eu estarei presente. Então se tiver, eu vou falar o apelido, que eu gosto desse apelido, eu pude conhecer muito tempo esse apelido, couro velho. Se tiver o couro velho dentro da igreja e Deus, já tem culto. Onde houver 2, eu e Deus, já tem culto. Amém. Se tiver você sozinho aqui, já tem culto. É você e Deus, já tem 2 pessoas. Aleluia. Então a igreja é assim, irmão. Ministério é aquele que permanece, é o que permanece até o fim. Muita gente aqui vai falar bem assim: eu quero saber se essa unção foi de Deus, querendo que você caia, querendo que você feche essas portas e vai dizer assim: eu falei que aquele dia era só away, era só conversinha. Olha quem foi que ungiu ele, olha quem é ele. Se você for olhar para o homem, você vai cair. Você tem que olhar para Jesus. Quanto mais crítica, mais você cresce. Quanto mais bate, mais você cresce. Aleluia. Nunca peça para Deus tirar as lutas. Se Deus tirar a luta, Ele tira a vitória. O tamanho da tua luta revela o tamanho da sua vitória. Se a tua luta é pequena, a tua bênção é pequena. Se a tua luta é grande, a tua bênção é grande. Mas eu vou dizer para você, Romero, diga para Jesus
diz assim, um dia que estiver passando grande luta, diga assim: Senhor, não tire a luta, mas me dê força para suportá-la. Me dê força para ir até o final do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que está a respirar ao povo, que nela está o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei o conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jacem em trevas. Amém? Amém. Qual o maior motivo do chamado de Deus? Sara, o maior motivo, Sara, do chamado de Deus, aleluia, é que você permaneça para sempre. Amém. É que você permaneça para sempre. Vai haver momentos na sua vida que você vai, presta atenção no que eu vou falar aqui. Muitas vezes a pessoa fala assim: você só pode pregar o que você está vivendo, sim ou não? Aí você fala assim: como é que eu vou falar de prosperidade se eu estou passando necessidade, se eu estou ganhando um salário mínimo e vou falar de prosperidade? Presta atenção. Primeiro, quem prospera não é você, quem prospera é Deus. Amém? Aí você fala assim: hoje eu estou doente, eu não posso orar para Deus curar ninguém porque eu estou doente. E quem falou que é você que cura? Quem cura também é Deus. Deus pode te usar para curar você estando doente. Deus pode usar você para prosperar alguém, você estando sem dinheiro, porque quem faz é Deus. E nós vivemos da dependência de Deus. Amém. Aleluia. É Deus é que faz. Quando a Bíblia fala, quando as pessoas falam, você tem que viver o que você prega, ele está falando sobre pecado, irmão. Se você está pecando, você não vai pregar. Mas se você está bem com Deus, você vai pregar. Jesus cura, batiza e leva para o céu. Amém. E se você estiver doente, Isaías 53:4, ele vai te curar. Salmos capítulo 41, ele levanta aquele que está acamado no leito da doença. Então, ficar doente hoje é pecado, né? Crente não pode ficar doente, crente não pode ficar sem dinheiro, o povo fica te acusando. Quando na verdade o povo esquece que Jesus que é rico, é Jesus que cura, é Jesus que salva, quem faz não é a gente é apenas um instrumento de Deus. Amém. Nós somos apenas usados por Deus para fazer algo, não é a gente que faz, mas é Deus que faz através da gente. Amém. Aleluia. Eu vim aqui só para confirmar a unção que Deus tem na vida deles. Isaías 61. O Espírito do Senhor te ungiu para ir e pregar o Evangelho. Jesus não te batizou com o Espírito Santo para você só falar em línguas. Jesus te batizou com o Espírito Santo para você curar. Jesus te batizou com o Espírito Santo para você falar do reino dele. Jesus te batizou com o Espírito Santo, aleluia, para você povoar o céu e deixar o inferno vazio. Esse é o maior propósito do batismo do Espírito Santo. E o Espírito do Senhor, Deus, está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contidos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da tua justiça. Amém. Aleluia. Todo ministério tem uma história com Deus. O que começa pequeno fica grande, e o que começa grande fica pequeno. Se você não tiver uma história com Deus, você é mentiroso. Tem que ter uma história, tem que ter um início. Alguém poderia acreditar no seu chamado pastoral se você tivesse hoje uma mansão, um carro importado, se você tivesse construído uma igreja no meio do centro, todo mundo falava assim: vou lá na mansão dele, é de Deus mesmo. As pessoas olham para aquilo que elas veem, mas Deus conhece o seu coração. Eu vou dizer para vocês que tem pessoas aqui dentro que, quando você olha para a história de Jó, você fala bem assim: Jó era rico, não é isso? E Satanás falou assim para Deus: eu dei uma voltinha na terra e vi Jó, e aquele homem só te serve porque o Senhor dá tudo que ele quer. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês: o que Satanás tem a falar de você? Que não tem nada, está passando prova, mas continua dando glória. Satanás deu uma voltinha de manga e olhou para você e viu você na luta, na prova e adorando a Deus. O que ele tem a dizer de você?
Tem gente aqui que testemunho parece ser até mais bonito que o de Jó, porque Jó tinha algo para provar. Você não tem nada, mas você prova que você é fiel mesmo sem nada. Aleluia. E o interessante é que quando eu cheguei na casa do Romero Gibeão, que eu vi que ele construiu a igreja do lado, irmão, isso me trouxe uma alegria no meu coração. Amém, Jesus. Porque eu vou contar um segredo para vocês aqui, eu não quero estender porque vai ter a unção. Por que o povo da África é muito pobre? Se a Bíblia fala que a riqueza é de Deus, o povo da África é pobre porque o povo não planta. E quem não planta não tem o que colher. E quem não tem o que colher quer viver da plantação Dos outros. Ele propôs no coração o desejo de construir essa igreja para Jesus. Amém, Jesus. E eu digo para vocês, povo manguense, seja fiel a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. Porque quando você devolve o seu dízimo, a sua oferta, Deus está dando para você uma oportunidade de ser próspero. Porque se você nega para Deus, Deus nega para você. Mas se você abre a mão para Deus, Deus abre o céu para você. Glória a Deus. Essa igreja vai precisar de ventiladores. Essa igreja vai precisar, irmão, sem cuidado. Essa igreja vai precisar crescer. E quem Deus vai usar? Você. E quando você planta, você colhe. Amém? Não fique sobrecarregando a igreja. Tem muita gente que pega o dízimo. Não sei por que Deus está falando isso. Tem gente que pega o dízimo. Eu vou comprar uma cesta básica para um pobre. Não vou dar dízimo na igreja, não. O dízimo não é seu. O dízimo é para sustentar o pastor e a igreja. Eu falei com ele, vai chegar um tempo que ele não vai mais cortar cabelo. Vai chegar um tempo que ele vai ficar de casa em casa irmã, cuidando das almas, orando pelo povo, visitando o povo, subindo o monte, descendo o monte. Mas para isso acontecer, vocês precisam ser fiéis a Deus e ao ministério. Amém? Amém. E vou dizer para vocês, nunca fale mal da igreja, porque quando fala mal da igreja, está falando mal da casa de Deus. E nunca diga que o culto foi ruim, porque não existe culto ruim. O culto não é para a gente, o culto também é para Deus. Amém? Amém? Então honre o nome do Senhor. Amém? Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos por um minuto, irmão.